Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Este, por amor, sabendo que sou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto nos regozijamos. Sim, sempre me regozijarei. Até aqui que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor traga os nossos corações cativos para a Tua presença. Que possamos, ó Deus, dar a atenção devida, ter a reverência devida, ter as expectativas corretas, as motivações corretas, nos portar, ó Deus, de maneira digna, a ouvir a Tua voz, a despeito das nossas fraquezas, Deus. Que o Senhor possa falar, Pai, aos nossos corações com poder, com graça. Até quando, ó Deus, vamos imaginar que o Senhor apenas fala com os nossos irmãos ao nosso lado, quando na verdade o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor quer falar ao meu coração, bem como ao coração desses teus filhos, de maneira muito pessoal, ó Deus, e que possamos sair daqui, ó Deus, compreendendo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz e sendo desafiados, ó Deus, a viver esta palavra com poder e graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, ao longo desta semana, eu estive tendo a oportunidade de ler um livro que eu tinha dado para a Poliana, chamado As Grandes Mulheres da Reforma. O autor, ele pegou a vida, a história das esposas dos grandes reformadores, bem como outras mulheres importantes na história da Reforma Protestante, e levantou uma grande pesquisa e escreveu sobre a vida delas. E eu me deparei, irmãos, já depois de muito estudar sobre a vida de João Calvino, eu me deparei com a história da sua esposa, Idelete, o nome dela. E a história deles, irmãos, uma história bastante difícil. Calvino, preciso lembrar vocês, ele natural da França, mas por conta da Reforma Protestante, ele precisou fugir então, partiu então para a Suíça, e lá ele foi um dos grandes líderes do movimento reformado na Suíça. Foi dele então que surgiu toda essa teologia calvinista, apesar dele não querer nem sequer usar esse termo, nunca fez uso, mas foi um grande homem de Deus, uma pessoa que contribuiu muito para a causa do Evangelho, para a nossa fé, para o rompimento com a Igreja Católica e a solidificação do verdadeiro Evangelho em seu tempo. E é interessante que até os 30 anos ele não queria saber de... Como é que ele não queria saber de mulher? Ele estava muito preocupado com casamento, com alguma coisa nesse sentido. Mas ele tinha alguns amigos que ficavam insistindo: Calvino, rapaz, você precisa se casar, Calvino, você precisa se casar. E então começaram a apresentar uma série de pretendentes para Calvino. Mulheres muito ricas, muito pobres, até uma que era filha de um príncipe, alguma coisa, com um dote
maravilhoso, de encantar qualquer homem, mas ele não gostou porque a mulher era muito vaidosa. Ele disse: essa mulher não vai dar certo. De fato, ele termina se casando com Idelete, que era uma viúva. O seu marido havia falecido, e biblicamente não existe problema em você se casar com alguém, que perdeu o seu esposo pelo seu falecimento. Ela era uma viúva. Calvino então se casa com esta jovem, mulher muito piedosa, e a caminhada com ele foi em meio ao muito trabalhar de Calvino. A sua cidade no estado, ia para Genebra, voltava. Há quem diga que Calvino não dava muita atenção a ela, porque estava muito preocupado com as coisas relacionadas à reforma, mas ao ler a história dela e ver como ele lidava com ela, não é bem assim. Calvino era assim um marido muito atencioso, e ao longo desse período de casamento deles, de apenas 9 anos, porque ela veio falecer 9 anos após casados, eles passaram por alguns momentos. Eu me deparei, por exemplo, com relatos de que ela, durante muitas noites, colocava a cabeça de Calvino em seu colo e cuidava dele de tamanhas dores de cabeça que ele sentia. Calvino era um homem muito doente em muitas áreas da vida. Ela também tem uma saúde muito debilitada. E eles então estavam aguardando o seu primeiro rebento, e esse primeiro rebento de Calvino veio a falecer, ainda quando bebê. Foi quando a Idelete engravidou uma segunda vez, uma menina, que faleceu também, ainda bebê. Foi quando ela engravidou uma terceira vez, e o seu filhinho ainda pequeno veio a falecer. E as pessoas naquele tempo diziam assim: Calvino, você está sofrendo isso, e você está passando por isso porque vocês são uns hereges, principalmente por parte dos católicos. Vocês são hereges, e por isso Deus não tem dado filhos para vocês. Por isso que a saúde de vocês é tão debilitada e tão fraca. Quando Calvino escreveu uma carta para o seu amigo Farel, e bem como o seu amigo Viretti, ele externa quão dolorosa foi a perda dos seus filhos. Mas ele, em suas palavras, ele diz assim: o Senhor, Ele é o nosso Pai, e Ele sabe o que é adequado para os seus filhos. Parece que ele compreendia muito bem de que Deus é o Senhor da história, e que, a despeito das lutas que eles enfrentavam, Deus continuava no controle de todas as coisas, e que se aquelas coisas estavam acontecendo na vida deles, certamente havia um propósito dado por Deus. Sabe qual é o grande problema? É que a igreja hoje tem se esquecido disso. Nós temos vivido hoje dentro de uma perspectiva terrena, onde se as circunstâncias que nos cercam não são favoráveis, se não são boas, se estamos passando por certas debilidades e certas fraquezas, então tudo nos é roubado. Até mesmo a nossa fé chega a se esvair. Mas Calvino, a despeito das lutas, e 9 anos depois de casado, ele com 39 anos, ele perde sua esposa, e ele não mais se casa. E sempre que falava da sua esposa, ele diminuía o tom da voz e baixava a sua cabeça, de tão especial que tinha sido Idelete na vida de Calvino. Muitas foram as lutas enfrentadas, bem como muitas são as lutas enfrentadas por nós cristãos. A pergunta é: nós estamos vivendo a nossa história dentro da perspectiva de Deus, ou dentro da nossa perspectiva limitada e terrena? O tema de hoje é esse: alegria em viver na perspectiva de Deus. Nós vimos semana passada que a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, por volta do ano 61,
ele escreve esta carta, apesar de falar muito sobre a alegria, não em um momento de muita fartura ou bonança em sua vida. Não. Paulo, ele estava na sua primeira prisão em Roma. Preciso lembrar vocês. Dada a perseguição dos judeus, Paulo foi preso na cidade de Cesareia por 2 anos. E lá o julgamento dele parecia não andar, o veredito parecia não sair. E ele apela então para César. É quando ele precisa então viajar para a Itália. E quando ele chega em Roma, depois do naufrágio, depois do tempo lá na ilha de Malta, depois da picada da cobra, depois de tantas coisas, Paulo chega lá em Roma, mas não havia nada, nenhum documento, ninguém que trouxesse alguma informação sobre ele, porque ele era, porque ele estava. Então eles decidem colocar Paulo em uma prisão domiciliar. Paulo ele ficaria então ligado a um soldado romano. E no finalzinho do capítulo lá 28 de Atos, no final do livro de Atos, o livro se encerra dizendo o seguinte, que Paulo permaneceu nessas condições por 2 anos. Então Paulo já estava adentrando quase em 4 anos de prisão, de muitas lutas e dificuldades, quando ele escreve esta carta aos Filipenses. Igreja esta, que ele foi impulsionado por Cristo Jesus através de uma visão para ir até lá, e lá ele começa aquele trabalho através da conversão de Lídia, através da conversão daquela mulher endemoniada. Ele é preso, lá também em Filipos, é açoitado de maneira injusta com varas, o carcereiro se converte, e ali começa uma igreja na cidade de Filipos. E Paulo então está agora ao lado de Timóteo, nessa primeira prisão em Roma, nesta casa alugada por ele mesmo, junto a um soldado romano que revezávamos, escrevendo essa carta para aquela igreja amada que ele tinha plantado ali na Europa, esta a primeira igreja. É quando então ele passa do versículo 3 ao 11, como vimos semana passada, a elencar, a enumerar os motivos da gratidão dele. Olha, eu dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vocês. Então ele vai mostrar que estava intercedendo por aqueles irmãos, ele vai mostrar que estava preocupados com eles, estava feliz com a cooperação do Evangelho. Mostra que Deus começou a obra na vida deles a ser completada, e ele termina com uma grande oração pedindo que o amor daqueles irmãos aumente cada vez mais e que eles desfrutem de muitas bênçãos da parte de Deus. É quando adentramos agora no nosso texto essa noite, onde Paulo vai mostrar porque havia uma preocupação daquela igreja. Paulo está preso, está aguardando um veredito. O que vai ser então da situação de Paulo? Então Paulo traz também esta palavra para aquela igreja, para dizer, olha, as minhas cadeias, as minhas prisões têm um propósito, mostrando a sua visão a respeito da sua história e do Evangelho, numa perspectiva de Deus e não de homens. Diante disso, vamos tirar algumas lições importantes. A primeira delas, versículo de número 12, nós vamos ver que Paulo estava feliz, alegre, por causa do progresso do Evangelho. Olha o que é que diz o versículo 12, leiamos. Quero ele começa com esta expressão, quero ainda, irmãos. Eu quero ainda cientificar-vos. A ideia, eu quero que vocês saibam. É uma expressão que é usada nas cartas antigas dos gregos para chamar a atenção de algo que você tinha para falar de grande importância. É como se ele estivesse chamando a atenção daqueles irmãos dos seus cristãos. Presta atenção. O que eu vou dizer para vocês agora é muito importante e requer bastante atenção.
É nesse momento onde ele chama a atenção daqueles irmãos que ele profere essas palavras: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Literalmente, esta expressão coisas que me aconteceram é a ideia das coisas referentes a mim, as minhas circunstâncias. Se fôssemos imaginar as coisas que aconteceram a Paulo, a sua conversão, a plantação dos trabalhos das suas viagens, o progresso do Evangelho, muita coisa boa. Mas poderíamos também falar dos açoites, dos apedrejamentos, dos naufrágios, da fome, da nudez, das prisões, das algemas, tudo que ele também sofreu e vivenciou por causa do Evangelho. Então ele está dizendo: olha, as coisas que dizem respeito à minha vida, às minhas circunstâncias, aquilo que eu vivi, aquilo que estando eu preso aqui em Roma, eu preciso chamar a atenção de vocês e dizer que isso está acontecendo e isso tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. O interessante é que quando você olha para essa expressão progresso, você pensa em avanço. Você avançar, avançar, avançar. Mas a palavra grega traz a ideia de um avanço com obstáculos. Era uma palavra que era empregada para um exército quando estava em campanha, que eles iam então desbravando, as terras, e que precisavam então estar tirando os obstáculos da frente, removendo para conseguir caminhar e avançar. Era uma expressão usada para os exploradores que adentravam naquelas matas e que precisavam se desvencilhar daqueles objetos que lhe impediam a caminhada. Esta é a expressão que Paulo está usando. O que é que ele está dizendo então? Igreja de Filipos, deixe-me dizer algo. As minhas circunstâncias, a minha prisão, o meu julgamento, as minhas lutas, tudo isso tem contribuído para que o Evangelho avance sobre esses obstáculos que têm surgido, que têm tentado impedir que ele progrida, mas ele progride, mesmo em meus obstáculos, porque existe um propósito soberano de Deus sobre a minha vida e sobre as minhas circunstâncias. Paulo está ensinando para aqueles irmãos que, a despeito das circunstâncias, Deus é Senhor da história e que, como Senhor da história, Ele tem usado isso para que o Evangelho avance. E se tem obstáculos e se tem barreiras, vão ser transpostos, vão ser colocados para trás, porque o Evangelho progride, porque, segundo a palavra de Deus, nem as portas do inferno hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Paulo, então, traz a nossa atenção para o progresso do Evangelho a despeito das circunstâncias. Você já parou para pensar na sua vida por essa perspectiva? Paulo não estava naquela cadeia murmurando e dizendo então para aquela igreja de Filipos, a quem ele tanto amava, dizendo: olha, igreja de Filipos, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo na minha vida. Eu não estou vendo validade nenhuma nisso. Poxa vida, já passei 2 anos preso injustamente em Cesareia, agora estou passando mais 2 anos presos aqui. Poxa, o que é que Deus está fazendo na minha vida? Paulo não murmura contra o seu Deus. Pelo contrário, Paulo se alegra. A despeito das suas prisões, ele olha para a circunstância na perspectiva de Deus e louva a Deus por isso. Você tem feito isso na sua caminhada como cristão? Parece, irmãos, que nós temos nos esquecido do Deus a quem nós servimos. Temos nos esquecido que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Temos nos esquecido, irmãos, que aquele que predestinou, este chamou, e ao que chamou justificou, e ao que justificou glorificou. Romanos 8,30. Parece que nós temos nos esquecido o que Paulo falou no versículo 6, que aquele que começou a boa obra, que dá a ideia de começar algo por dentro de nós, a saber, a salvação, há de completá-la até a volta do Senhor.
Parece que nós temos perdido a noção do Deus que nós servimos, e nos desesperamos, e murmuramos, e perdemos a alegria de servir ao Senhor da seara. Por quê, pastor? Pastor, porque eu estou passando por isso, pastor, estou vivendo, ansiando isso. Pastor, eu estou doente, eu estou aflito, pastor, eu estou assim. Irmão, esqueça isso. Você encontra toda a alegria, satisfação, prazer, paz e graça necessária em Cristo. Cristo lhe é suficiente a despeito das suas lutas, e Paulo sabia disso. Por isso Paulo chama a atenção daqueles irmãos: meus filhos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estou preso aqui, mas eu vejo a boa mão de Deus sobre a minha vida, e o louvo, porque o Evangelho tem progredido, a despeito dos obstáculos que têm se levantado. Que eu e você possamos olhar para a nossa vida e para a nossa história nessa perspectiva de Deus, e contemplar a boa mão de Deus a despeito das circunstâncias. É quando Paulo, ele vai mostrar que a sua alegria estava, pela maneira como o Evangelho estava progredindo, e o Evangelho estava alcançando os de fora, Cristo estava alcançando os de fora. Vamos ler o versículo 13. De maneira Paulo agora está dizendo: o Evangelho progrediu, eu estou feliz por isso, e a maneira como ele progrediu eu vou mostrar para vocês. Ele, num primeiro momento, vai descrever como Cristo alcançou os de fora. Aqui ele diz o seguinte: de maneira que as minhas cadeias em Cristo, e isso é importante. Esta expressão que Paulo usa, cadeias, logo no início, era uma expressão que denotava uma ligação. É ligar uma coisa a outra, por um cabo, por uma corrente, por uma corda. Posteriormente, isso veio a ter essa ideia de restrição, de um ambiente restrito, privado, fechado. Paulo, então, ele está se colocando nessa situação. Ele está privado de ir e vir. Ele precisa ficar naquela prisão ali em Roma, apesar de ser a sua casa, mas está limitado porque está sob o domínio da guarda pretoriana, e ele não tem liberdade, ele não pode fugir, ele não tem privacidade. E ele vai dizer: olha, essas minhas cadeias, elas são cadeias em Cristo. Ele está mostrando que a união dele com Cristo, e a forma como Cristo chamou e como ele tem pregado o Evangelho, o levou àquela prisão. Sabe por que eu acho isso importantíssimo? Porque nós pensamos, e muitos pregam aí fora, que através do seu encontro pessoal e transformador com Cristo, acabou os problemas e as mazelas. Paulo está dizendo: meus irmãos, as minhas cadeias é em Cristo. É por causa de Cristo e por causa do seu Evangelho que eu estou aqui. Que tristeza, Paulo! Preso por causa de Cristo, preso por causa do Evangelho. Olha, eu já teria virado muito antes as costas para esse seu Deus e teria ido me embora, pelo amor de Deus. Eu haveria negado já essa minha fé. Mas a forma como Paulo mostrou, e logo quando ele chegou em Roma, os soldados romanos queriam ouvir a respeito do testemunho de Paulo, porque eles ficaram pensando: o que é que levou esse homem a estar aqui preso? Foi quando Paulo, no capítulo 28, relata de Atos, Lucas falando sobre Paulo, que Paulo pregou, defendeu o Evangelho para os judeus. Certamente os guardas que o cercavam também ouviram. Mas Paulo está dizendo que as suas cadeias eram em Cristo. Ele não estava preso porque ele tinha, simplesmente solicitado uma apelação a César. Ele contemplava a sua história e a sua vida na perspectiva de Deus. Isso que eu estou vivendo
é por causa de Cristo. Cristo está no controle disso. E sabe qual era a consequência disso? É que de maneira que as cadeias de Paulo em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana. O que é isso, pastor? O pretório era a tenda onde os oficiais comandantes ficavam, do exército, por assim dizer. No passado, eles eram legionários, mas César Augusto, que era o imperador no tempo do nascimento de Cristo, já tinha alistado esses homens nessa guarda pretoriana, uma guarda pessoal do imperador, que estava encarregada de cumprir as leis, zelar pelas leis romanas. Já haviam cerca de 10.000 pretorianos no tempo do nascimento de Cristo. Posteriormente, o outro imperador chamado Tibério fez uma espécie de uma fortaleza onde abrigou esses soldados para mostrar quão importante, de tão alto nível que eles pertenciam. Eles eram bem remunerados, eles eram de uma alta patente, por assim dizer, muito importantes dentro do Império Romano. E o que Paulo está dizendo é que através da prisão dele, ou seja, tem pessoas que dizem que essa guarda pretoriana era o quartel deles, mas por causa da expressão que sai depois da guarda pretoriana em todos os demais, é algo pessoal. Então as pessoas, os soldados romanos, tiveram as suas vidas transformadas pela cadeia de Paulo, pela vida de Paulo. Pastor, como é que isso se dava? Paulo não podia sair, tá certo? Paulo não podia sair de onde ele estava. Passou 2 anos ali. Mas todos os dias, através de algemas, cerca de 18 centímetros de madeira, que eram amarradas e parafusadas nos braços ou nas pernas de Paulo e de um guarda. E assim Paulo passou 2 anos. Imagine quantos soldados não foram amarrados a Paulo. E aí, querido irmão, me permita dizer, eu não consigo imaginar o que é você passar um dia agarrado com o apóstolo Paulo. É bem verdade que Paulo não tinha privacidade alguma, não tinha muita coisa, apesar dele ter um quarto privado para ele, mas a maioria do tempo ele estava do lado desses soldados, pelo menos um amarrado a ele. Imagine então o que é Paulo sentado durante a noite, aquele soldado ali ao seu lado, e de repente aquele soldado curioso: ô Paulo, por que você está aqui? Eu imagino Paulo dizendo assim: eu vou contar para você uma história a respeito de um Cristo cravado numa cruz por soldados romanos. Eu imagino que os olhos daqueles soldados ficavam atentos, e ali eles ouviam Paulo falando da sua história, do seu testemunho, pregava o evangelho, até o momento deles se darem conta de que, poxa Paulo, realmente as suas cadeias são em Cristo, você não precisava estar aqui. E queridos, foi assim que Paulo então, as cadeias de Paulo contribuíram para que os de fora fossem alcançados, e muitos da guarda pretoriana foram alcançados. E sabe a consequência disso? Abra lá no capítulo 4, versículo 22. Paulo está mandando uma saudação final e ele vai dizer assim, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Paulo escreveu aquela carta e ao final ele diz: olha, nós aqui estamos saudando vocês, especialmente os da casa de César.
As cadeias de Paulo fizeram com que os guardas pretorianos tivessem um encontro com Cristo, e eles, por serem guardas que tinham acesso ao convívio pessoal, digamos assim, do imperador, fez com que o evangelho também adentrasse dentro do império, do mais alto escalão, ao ponto de entrar da casa de César. É assim que Paulo contempla as suas cadeias. É assim que Paulo diz: Deus, olha, muito obrigado, porque o evangelho tem progredido. Porque talvez se eu não tivesse aqui, a casa de César não tivesse sendo alcançada. Talvez se eu não tivesse aqui, esses guardas não tivessem sendo alcançados. Mas eles estavam. E louvado seja o Senhor por isso. Irmãos, quando eu olho para este momento, eu penso assim: poxa vida, a despeito das nossas lutas, Deus continua Senhor da nossa história, e que muitas das nossas lutas têm contribuído para o progresso do Evangelho e o fortalecimento da fé de muitos. Irmãos, quando nós contemplamos a nossa história na perspectiva de Deus, nós aprendemos a ser felizes, mesmo em meio às lágrimas. Certamente, irmãos, Deus tem trabalhado em nossas vidas. Quão triste seria para mim, como o pastor Cláudio, imaginar que todas as minhas dores têm sido em vão. Que todas as minhas lutas não valem de nada, de que na verdade não existe nenhum Senhor sobre a minha vida, e que tudo isso está ao acaso. Que triste seria. Nós temos um Senhor, e fiquem atentos, porque é isso que Paulo está dizendo. O Evangelho alcançou pessoas através dessas minhas circunstâncias, que outrora não teriam sido alcançadas se eu não estivesse vivendo tamanhas dores e lutas. Por isso, passe a glorificar a Deus, irmãos, porque talvez através das suas lágrimas vidas tenham sido transformadas. Fique grato a Deus, porque através do teu testemunho e através até mesmo das tuas perdas, talvez vidas estejam sendo alcançadas, e louvado seja o nome de Deus por isso. Que passemos então uma vida em meio às lágrimas e em meio às dores. Se o Evangelho de Cristo tem progredido, é isso que importa, e é isso que Paulo está nos ensinando. Paulo então contempla o progresso do Evangelho. Paulo se alegra porque a maneira como esse Evangelho progrediu alcançou os de fora, mas os de dentro foram fortalecidos. Quando Paulo, no capítulo 14, vai mostrar que a alegria dele está no fato de que Cristo fortaleceu os de dentro da igreja, os irmãos da fé. Versículo 14, olha o que é que diz: e a maioria dos irmãos. Paulo está dizendo e falando a respeito dos irmãos da igreja de Roma. Deixe-me lembrar a vocês o seguinte: antes de Paulo chegar em Roma, já havia uma igreja lá. Ou melhor, no tempo que Paulo estava preso em Roma, já havia uma igreja lá. Certo? Tanto é que no ano 57, Paulo escreveu a nossa carta lá aos Romanos, para a igreja da onde? De Roma. Estamos aqui por volta do ano 61. Ou seja, há anos atrás, há pelo menos 4 anos atrás, Paulo já havia escrito para aquela igreja. E Paulo então, quando chega na cidade de Roma, a grande maioria é de gentios, ou seja, de não judeus. Mas Paulo, quando chega, ele chama e prega para os judeus. E diz, segundo Atos 28, que muitos judeus se converteram, mas muitos outros também discutiam entre eles e não abraçaram as palavras do apóstolo Paulo. Então havia uma igreja em Roma
que era da sua grande maioria de gentios, gregos, mas havia também um número bom de judeus. E ele está dizendo para aqueles irmãos de Filipos: os irmãos da igreja de Roma têm sido estimulados, ou seja, fortalecidos no Senhor por minhas algemas. Olha o versículo 28, por favor, do capítulo 1. A pergunta que fica no ar é o seguinte: como os irmãos responderam diante da prisão de Paulo? Paulo foi preso, o grande líder deles. Versículo 27, 28, fala assim: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho, para que eu indo vê-los, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis o quê? Intimidados pelos o quê? Pelos adversários. Parece, irmãos, que a prisão de Paulo gerou na vida da igreja, não somente em Roma, mas à sua volta, um temor. Os adversários se levantaram de tal maneira que a igreja ficou atemorizada. Se pegaram Paulo, vão nos pegar. Se estão fazendo isso com Paulo, vão fazer conosco. E Paulo está feliz porque através da sua prisão, vejam, não somente os de fora, a guarda pretoriana foi alcançada e alguns da casa de César, como os irmãos de dentro da igreja estavam sendo fortalecidos, ao ponto de quê? Ao ponto de ousarem falar com mais desassombro a palavra de Deus. As cadeias de Paulo contribuíram para encorajar aqueles crentes temerosos. As cadeias de Paulo estavam servindo, irmãos, para encorajar crentes. Eu gosto muito do que o Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte: que a tortura dos santos, ou melhor, a tortura em nossas vidas, a tortura na vida dos cristãos, gera confiança na igreja, de maneira que os nossos temores devem ser enterrados, e devemos ousar pregar o Evangelho com ousadia, a despeito dos perigos e das adversidades. É isso que está acontecendo. A igreja está sendo fortalecida, os temores da igreja estão sendo enterrados, suplantados, a confiança está sendo restaurada no Senhor através das cadeias e das algemas de Paulo. Irmãos, Deus fala poderosamente através da sua palavra, certamente, mas Deus usa também a história de grandes homens de Deus para nos desafiar. Eu me lembro quando, meses atrás, eu precisava fazer a tão famosa ressonância, e claustrofóbico como eu sou, entrar naquele buraco, passar meia hora lá dentro, só entende quem tem essa doidice mesmo, viu, irmão? É um terror. Irmãos, lendo sobre a história de John Knox, o grande nome da reforma na Escócia, quando eu comecei a ler sobre a vida daquele homem que foi levado escravo, que tinha sua saúde tão frágil, e como Deus o usou de maneira tão poderosa, irmãos, eu fui encorajado, e disse para minha esposa: marque esse negócio porque eu vou fazer. O Deus de John Knox é o mesmo Deus que eu sirvo. O Deus que deu força para aquele pequeno homem fazer tamanhas coisas é o mesmo Deus que vai fazer com que este homem fraco vença os seus limites e suas fraquezas. Há meses atrás, em meio às lutas, passando de saúde, recebi uma mensagem do diácono Wellington sobre o John Piper, que sofreu de câncer, e mostrando como aquele câncer foi usado por Deus na vida dele, para trabalhar no seu coração, e como vidas foram transformadas por aquela enfermidade. Ele chegou até a escrever um livro depois: Não Desperdice o Seu Câncer.
E nessa mesma cartazinha falava sobre a vida de Spurgeon, o homem depressivo que muitas vezes precisou ser carregado no púlpito pelos irmãos da igreja porque não tinha forças para caminhar. E era este mesmo homem que dizia que de todos os bens da sua casa, o bem mais precioso que ele tinha eram as enfermidades e as tribulações. Aquilo encheu meu coração de alegria. Quando eu, lendo sobre a vida de Calvino, vendo como ele sofria, das suas dores de cabeça, das suas outras mazelas físicas e tanta coisa que ele fez pelo Senhor, eu digo, meu Deus, louvado seja o teu nome. Isso nos fortalece. Quando John Bunyan, ou Bunyan, como queiram chamar, um dos grandes pregadores da Inglaterra, os líderes ingleses não gostaram das suas pregações e colocaram ele numa prisão. E ele na prisão continuou pregando, e as pessoas da sua cidade vinham para a prisão para ouvi-lo pregar. As autoridades, ainda insatisfeitas, fizeram sabe o quê? Pegaram John Bunyan e colocaram ele num calabouço, onde lá ele ficou alguns anos. E nesse calabouço, irmãos, ele escreveu simplesmente um livro chamado O Peregrino, que é o segundo livro mais vendido e traduzido em todo o mundo depois da Bíblia, que fala a respeito do pecado, da transformação, de tudo que Deus pode fazer na vida de um pecador. Isso nos traz ânimo, isso nos traz encorajamento, porque a despeito das cadeias, porque a despeito dos temores, porque apesar das lutas, irmãos, o Evangelho está progredindo e certamente temos sido fortalecidos uns pelos outros no Senhor. Lembre-se, eles são fortalecidos no Senhor através das cadeias de Paulo. Paulo é um fraco, nós somos fracos, mas no Senhor, através das nossas lutas, vidas são fortalecidas. Por isso, que os nossos temores sejam suplantados, que as nossas angústias sejam deixadas de lado, porque o Deus a quem nós servimos é Senhor da história. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Tem todas as coisas por estrado dos seus pés. E nós somos chamados, à luz das Escrituras Sagradas, de seus filhos. E se somos filhos dele, nós somos herdeiros de todas as bênçãos conquistadas na cruz do Calvário, em favor dos seus filhos. Por isso, Paulo está dizendo que a maioria daqueles irmãos, através das circunstâncias dele, tiveram mais ousadia e confiança de falar a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. É quando o apóstolo Paulo, ele vai mostrar em um momento final, que ele está feliz porque o progresso do Evangelho tem sido tremendo. A guarda pretoriana, os de fora têm sido alcançados, os de dentro têm sido fortalecidos, mas apesar dessas circunstâncias está acontecendo um grande problema, mas que Paulo vai dizer o que importa. O importante é que Cristo está sendo pregado. É quando nós vamos ver que a alegria de Paulo está no fato que através das suas cadeias Cristo está sendo pregado. É quando ele diz no versículo 15 e 17, vamos ler? Alguns Irmãos, Paulo vai dizer o seguinte, queridos irmãos da igreja de Filipos, existe aqui em Roma dois grupos. Um grupo que está pregando o evangelho por inveja, por porfia, por discórdia, de maneira impura, e estão querendo suscitar tribulações através da minha cadeia. Mas existe um outro grupo que tem pregado também a Cristo de boa vontade e em amor.
Paulo então está mostrando, irmãos, que havia, por causa das suas cadeias, um grupo que estava pregando o evangelho com o ensino correto, a doutrina correta, mas com um coração e com motivações erradas. Quando Paulo diz assim, alguns efetivamente proclamam a Cristo, nós entendemos, irmãos, que o problema daqui não é doutrinário. O ensino é puro, mas a mente daqueles pregadores eram perversas. A gente vai poder testemunhar isso à luz do contexto, porque Paulo vai se alegrar por isso. E se o ensino fosse errado, a doutrina fosse errada, o evangelho estivesse sendo distorcido, Paulo não estaria se alegrando. O problema não está sendo na mensagem, mas nos pregadores. Paulo então, ele aponta características desse grupo que está pregando com as motivações erradas. Vamos ver o que é que Paulo diz? Paulo chama esses irmãos inicialmente de invejosos. Tem um grupo que está pregando, queridos irmãos, o evangelho, e esses irmãos são invejosos. A palavra aqui utilizada traz essa ideia de inveja, de ciúme. Eu gosto muito da distinção que um pastor faz, dizendo o seguinte: inveja é você privar o outro de algo que lhe é direito, enquanto o ciúme é desejar aquilo que o outro tem. O que estava acontecendo? Paulo, quando chegou em Roma, que foi preso, já havia naquela igreja o quê? Líderes, pessoas que tinham um prestígio, uma primazia, não é verdade? Que estavam sendo recebedores de todos os aplausos, de todas as... não é? Havia esses líderes, esses pregadores na igreja de Roma. Mas quando Paulo chegou, esses irmãos passam a se sentir desprestigiados. E por causa da vida de Paulo, por causa do ministério de Paulo e até mesmo por causa das cadeias de Paulo, passa a invejar Paulo. Ah não, Paulo não podia ter isso. Paulo não podia ser assim. Paulo não poderia ter isso. Ah, eu quero ter isso que Paulo tem. Ah, eu quero ser assim como Paulo. Eu quero ser assim. Então esses pregadores estavam pregando o evangelho verdadeiro, mas estavam fazendo isso por inveja. Eu vou fazer então para tentar tirar o foco da igreja do apóstolo Paulo e trazer esse foco de volta para mim, como sempre foi. Mas esses pregadores, além de invejosos, fala o texto bíblico que eles pregavam por inveja e por porfia. Porfia, irmão, é a ideia de contenda. É um espírito de inimizade. Mas a palavra grega usada traz a ideia que nós podemos ver de uma competição para receber apoio. Ou seja, eu vou me candidatar a algo, ou eu vou fazer algo e preciso da participação de vocês. Então, a preocupação daqueles irmãos não era o seguinte: irmão, não é, você está feliz em Cristo? O reino de Deus está progredindo? Não. Você está comigo ou está com Paulo? Você está comigo ou está com Paulo? Então, eles não estavam tão preocupados, irmãos. A mensagem era fiel, mas as motivações eram erradas. Eles queriam, não é, arrecadar os fiéis para perto deles, de maneira que Paulo pudesse ser deixado de lado, mas isso estava causando contenda na igreja em Roma. Aqueles pregadores estavam com as suas mentes pervertidas. Eles então eram invejosos e pregavam também por porfia. Mas segundo o texto bíblico, diz ainda que eles pregavam também por discórdia. Discórdia. A palavra usada dá a ideia de uma ambição pessoal. Isso é tremendo. Sabe o que é que isso significa? Que eles estavam pregando o evangelho para sua própria glória, pelo seu próprio interesse. A mensagem estava sendo pregada, era verdadeira, mas o pregador, com as motivações completamente erradas, estavam pregando para a sua própria glória e interesse pessoal. E ele continua: insinceramente. Isso aqui é uma forma negativa da expressão agnus, puro.
Ou seja, a pregação deles era impura, no sentido de que a mente deles, eles estavam pervertidos. E quando ele termina dizendo que eles julgavam suscitar tribulação às minhas cadeias, essa expressão suscitar dá a ideia de pressão, fricção. Eles queriam, através das cadeias de Paulo, dizer o seguinte para a igreja: olha, Paulo está errado. Paulo, na verdade, não, olha, presta atenção na gente. Se Paulo está sofrendo é porque Deus o abandonou, quem sabe. E queriam então pressionar Paulo através das suas cadeias e tribulações. E faziam isso, não é, irmãos, demonstrando essas motivações em seus corações. De fato, esse grupo pregava a palavra de Deus, sim, mas com as motivações completamente equivocadas. Tudo isso por causa das cadeias de Paulo. Olha como as cadeias de Paulo mexeu com todo mundo. Mas havia um segundo grupo, que segundo Paulo pregavam por boa vontade. Olha o que é que diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Existem irmãos diferentes daqueles que não estão motivados pelos prazeres egoístas e errôneos, mas eles estão fazendo isso de boa vontade. Mas a natureza desse boa vontade é o amor. É o amor a Paulo, que está preso, e o amor ao Evangelho. E por causa do amor a Paulo e ao Evangelho, eles pregam o Evangelho não somente verdadeiro, mas com as motivações corretas, porque eles sabem que Paulo está incumbido em defender o Evangelho. Paulo foi nomeado para isso, ele tem uma missão especial, essa é a ideia, para defender o Evangelho. Havia então um grupo que compreendia as cadeias de Paulo e faziam isso para a glória de Deus, e havia um grupo que não compreendiam as cadeias de Paulo e estavam usando essas cadeias para se promoverem a despeito do Evangelho. Irmãos, nos dias de hoje, vemos todo tipo de pregadores, todo tipo. E às vezes o pregador tem uma mensagenzinha tão bonitinha, irmãos, não é verdade? Parece até um crente. Olha, pastor, escuta o fulano de tal, pastor, pense numa mensagem bela. Muitos podem apresentar até o evangelhozinho redondinho, mas talvez as suas motivações sejam erradas. Por outro lado, existem aqueles que fazem de boa fé, em amor. É quando Paulo então, ele vai dizer, irmãos, e aqui nós temos a ideia de que havia um teólogo escocês do século XIX, chamado John Eade. Ele dizia o seguinte, que a virtude está no evangelho e não no evangelista, está na exposição e não no expositor. Isso faz toda a diferença. Era isso que estava acontecendo. O problema não era no evangelho que estava sendo exposto, mas o que? Naqueles que estavam expondo o evangelho. Por isso que Paulo vai encerrar esse momento dizendo assim: todavia, que importa? É uma pergunta retórica de Paulo. Ô igreja de Filipos, ô igreja de Roma, o que importa? O que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, e esse qualquer modo aqui, irmão, esculhambando com a pregação do Evangelho, qualquer modo o quê? Ele vai dizer, qualquer modo qual? O pretexto e a verdade. Não eram os dois grupos que ele falou anteriormente? Uns que estão pregando por pretexto e outros que pregam por verdade. E ele está dizendo o que importa. Se Cristo está sendo pregado ou por pretexto ou por verdade, Paulo então diz o quê? Que ele se regozija, ou seja, ele se alegra, e com isso ele se alegra. Sabe o que eu acho tremendo, irmãos? Que Paulo, ele não está muito preocupado com aquilo que estão falando e dizendo contra ele. A preocupação dele é o que estão fazendo com o Evangelho.
Ah, estão falando de mim, estão dizendo isso de mim. Ô igreja de Filipos, estão aqui acabando com minha vida, com meu ministério. Não, ele deixa essas coisas de lado e diz: queridos, o que importa? A mensagem que eles estão pregando é verdadeira, é Cristo. Se é por pretexto, eles vão se ver, mas o Evangelho está progredindo através das minhas cadeias, e é isso que importa. Olha só, quando nós vivemos na perspectiva de Deus, nós estamos preocupados mais com o reino de Deus do que com a nossa própria satisfação. Nós contemplamos a nossa história na perspectiva divina, não na perspectiva egoísta. Nós estamos mais preocupados com as coisas do reino do que com as nossas próprias vontades e desejos. Nós estamos mais preocupados, irmãos, em ganhar tesouros que a ferrugem e a traça não corrói, do que correr e gastar uma vida em busca da ferrugem, não é? do ouro e da prata que a ferrugem e a traça corrói. Poxa, Paulo é um exemplo de um homem que estava feliz porque contemplava o reino de Deus em primeiro lugar, a despeito das suas necessidades. Por isso que esse texto é tão belo. Como eu falei de Calvino no início, eu continuo citando ele. Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte: que se Deus faz algo bom pela instrumentalidade dos perversos, que nos alegremos. É difícil isso, não é? Mas é verdade. Se Deus usa os perversos para promover a sua glória e o seu reino, que nos regozijemos. É isso que Paulo está dizendo. Quer por pretexto, quer por verdade, o que importa, Cristo está sendo pregado. Queridos irmãos, quando eu olho para esse texto e para esse momento final, nós somos desafiados a olhar para o quê? Para a nossa vida e saber que o reino de Deus é muito maior do que as nossas próprias necessidades. E que se de fato gastamos uma vida correndo atrás do que vestir, do que comer e do que beber, seremos tolos. Ou não valemos mais, nós muitos mais do que os pássaros dos céus e do que os lírios do campo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Apesar das privações, Paulo desfrutava de uma alegria que não era pautada nas circunstâncias, mas vinha de dentro do seu coração, sabendo que o que Cristo estava fazendo era para o progresso do Evangelho e para a glória dele, e que por isso ele era louvado por Paulo, e agora estava ensinando a igreja de Filipos a louvar e se alegrar a despeito das circunstâncias. Eu queria, irmão, encerrar esta mensagem esta noite. Nós vamos ser muito desafiados quando estudarmos esta carta, a olhar para a nossa vida com outra perspectiva e com outros olhos. Certo teólogo, estava lendo essa semana, ele dizia: se você é um crente e vive de maneira infeliz, a culpa é sua. Porque em Cristo Jesus você tem tudo o que você precisa. Nós temos nos esquecido disso. No início desse sermão eu falei sobre Delete e Calvino. Falei de como a Igreja Católica estava acusando eles porque perdeu os seus 3 filhos ainda bebê, e as suas saúdes tão debilitadas e frágeis. Foram acusados, tudo isso porque disseram que na verdade eles eram grandes hereges que estavam indo contra os ensinamentos da Igreja Católica. Calvino respondeu esses acusadores no que diz respeito aos seus filhos, dizendo o seguinte:
que Deus havia privado ele de ter filhos naturais, mas que na verdade ele tinha uma miríade de filhos espirituais. Quando você contempla a sua vida na perspectiva de Deus, até as mais dores lágrimas são motivos de alegria. Que você sai daqui hoje olhando para a sua história na perspectiva de que Deus é o Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Que o Senhor nos ajude a nos alegrar. As minhas lágrimas não são de tristeza, as minhas lágrimas são de alegria. Uma alegria que não posso explicar, mas ela existe, porque não é pautada nas minhas circunstâncias e nas minhas dores, mas é pautada por aquilo que eu sinto em meu coração. Se você não tem Cristo em teu coração, arrependa-se, creia nele e desfrute de uma alegria que nunca lhe será roubada, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque em meio às mais profundas lutas, o Senhor não deixou de ser Deus, porque em meio às mais profundas lágrimas, Tu continuas sendo o Senhor. Que esta noite, ó Deus, possamos tirar os nossos olhos de tudo que é terreno, de tudo que é passageiro, de tudo que a ferrugem e a traça pode corroer, e que contemplemos, ó Deus, o Senhor no mais alto e sublime trono, governando as nossas vidas. Que possamos, ó Deus, ter sempre isso em nossa mente e em nossos corações. E isso, ó Deus, encherá os nossos corações de alegria nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver este Evangelho e a praticar, ó Deus, tudo aquilo que a gente tem ouvido e aprendido da Tua parte, não sendo servos negligentes, mas operosos praticantes. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Deus.